E aí, pessoal, beleza? Se você já está me ouvindo, dá um sinalzinho aí, pode fazer seu comentário, né? Se o som tá legal hoje, a gente fez uns testezinhos há poucos minutos atrás, estava tudo funcionando. Vamos testar umas modalidades diferentes hoje do nosso bate-papo bíblico semanal de terça-feira, às 19 horas, né? 7 horas da noite, tentando evitar aquele fluxo maior de gente na internet que dá a partir das 8, das 7h30, 8 horas, aí começa a entrar muita gente, começa a cair tudo que é sinal aqui. Então a gente já começa mais cedo na terça-feira. Os cultos continuam às 20 horas no sábado, né? Sempre às 8. Enquanto a gente tiver essa sugestão, essa determinação da gente não se reunir presencialmente, né? Nas nossos templos, nossas capelas, Brasil afora. Eu sei que cada prefeitura tem uma legislação um pouco diferente, mas aqui em Santa Maria a gente, já desde antes do decreto, a gente resolveu suspender as atividades. Enquanto a gente não puder se reunir de maneira presencial, a gente está se encontrando de maneira virtual, pelas redes sociais, né, pelo Facebook, como esse canal de agora. No YouTube também a gente costuma transmitir o culto simultâneo no YouTube e no Facebook, mas quando a gente faz transmissão de ao vivo mesmo, aí por enquanto nosso equipamento, nossa estrutura toda só consegue fazer no Facebook. Depois a gente sobe os vídeos para o YouTube, para o site da congregação. Obrigado, Gelson, dizendo que o som tá bom. Beleza, boa noite. Eu estou deixando aqui no cantinho da tela o nosso site da congregação, tá? Eu fiz um teste antes e falei do site e do YouTube e já consegui mais 2 inscritos, né? Que legal. Vou esperar que mais gente também possa se inscrever tanto no canal do YouTube como no site para receber as notícias da congregação. Também aqui o canal, não sei se está indo para a tela, não, eu tenho que mudar aqui. O canal do YouTube, deixa eu mostrar para vocês. Canal do YouTube, eu mostro para vocês por aqui. O canal do YouTube é Luterana Camobi, youtube.com/Luterana Camobi. A gente tem padronizado os nomes tanto nas redes sociais como no site. Sempre você procura por Luterana Camobi, se colocar no Google Camobi, você vai começar a receber todos os canais que a gente tem de comunicação e de transmissão, tá? Boa noite, meu amor. A Cristiane tá junto também na transmissão, legal. Olha só que legal, Renato Pureza da Cunha. Renato, você está nos ouvindo hoje. No sábado a gente orou por você e já antes vínhamos orando por você. Você deu um susto em toda a família e na gente também, né? O Renato é pai da Mariana, é sogro do Adriel. Eles são de Canguçu, mas têm participado aqui na congregação de Camobi. Eles estão morando aqui pertinho da gente. E a gente orou pela tua saúde, Renato, e que legal te ver agora já se recuperando e conversando com a gente nessa transmissão. Muito legal mesmo. A gente louva a Deus, agradece muito a Deus pela tua recuperação até aqui. Com certeza vai continuar se recuperando para ficar bem logo. Mãe, boa noite. Que bom que tá bom o som aí. Canoas está me ouvindo também. Marcelo e Elisane, e com certeza a Isabelle também está lá, né? Boa noite para vocês. A Nessi e o Gelson, olá. Obrigado, Marcelo e Elisane estão dizendo que o som hoje está melhor, que bom que vocês estão ouvindo bem hoje. Tomara que quando a gente chegar nos 30 e poucos visualizadores aí, gente junto que está participando com a gente, que não caia a transmissão, né? Porque semana passada, quando chegava nos 35, começava a dar uns problemas de transmissão aqui. A internet tem as suas limitações, né? E nosso equipamento também não é nada profissional, é tudo daquilo que a gente já tinha em casa, tentando aproveitar ferramentas que estão disponíveis de graça por aí também, para fazer um momento bacana da gente conversar. Tudo bem, Rafael? Bom que você está aí também. A Cris está me lembrando, né? A gente orou no culto também pela Bisa, da Débora Georgina. Graças a Deus, ela até passou por mais alguns procedimentos depois de sábado, mas graças a Deus está muito bem. Tá se recuperando bem, deve logo ir para casa também, ainda está no hospital. Oi, Regina. Tudo bem também com vocês, com a família? A gente hoje está testando essas coisas diferentes que a gente tem aqui, né? Colocando para vocês aí o
os recados que vocês vão mandando. E a nossa proposta hoje é ir, talvez, por volta de 7h30, né, uns 30 minutos de bate-papo. A proposta é a gente relembrar a mensagem de sábado, tá? Sábado a gente conversou sobre a segunda parte da série que a gente começou, a série chamada Diálogos da Paixão. São conversas de Jesus, conversas que os discípulos tiveram e que envolveram Jesus naquele contexto ainda da entrega e morte e ressurreição de Jesus e um pouquinho daquilo que aconteceu depois também. A gente quer relembrar essa mensagem, então, com algumas partes dela, tentar direcionar um pequeno bate-papo que vocês possam fazer em casa sobre o que Deus falou ao coração de vocês ao ouvirem a mensagem do último culto e também orar juntos, né? A gente vai, no final, orar, fazer uma oração juntos aí. A tentativa hoje é de fazer com que a gente tenha participação de outras pessoas aqui na live também. A ferramenta permite isso e nós vamos testar logo e eu acho que vai dar certo, tá? Durante esse tempo que a gente está enfrentando essa crise diferente, difícil, que a gente nunca tinha vivenciado, enquanto as portas da capela vão estar fechadas, a gente traçou essa estratégia, né? Os cultos continuam no sábado à noite, pela internet, enquanto as plataformas a gente puder mandar, mas os estudos, os grupos que a gente tinha, esses todos ficaram bastante prejudicados. Então, para a gente poder tentar fazer alguma coisa diferente e alcançar ao mesmo tempo aqueles que a gente já alcançava e outras pessoas, a gente pensou nesse bate-papo bíblico de terça-feira, sendo uma ferramenta assim mais intuitiva, que a gente possa conversar, que a gente possa estar um pouco mais próximo, né? Além das ligações que a gente está procurando fazer para os nossos membros, né? O pessoal que é da nossa congregação, que já vinha participando, para nós não perdermos o contato. Deixa eu dar mais uma rodada de boa noite aqui, mostrar os comentários para vocês. A Juliana e o Emerson, né, com certeza. Emerson, nosso vice-presidente, boa noite. O Rafa Bonilha, né, Neves, lá de... Rafa, vocês não estão mais em Nova Petrópolis, acho que vocês estão em Caxias agora, né, ou arredores por aí. Também o Carlinhos e a Angelita. O Rafa está dizendo que está a Fernanda, o Davi e a Elza, todos juntos, né? Família muito querida. Eu já fui pastor de vocês também. Marco Melo e a Lídia, legal. Pessoal lá do Maranhão, que legal. Vocês conseguem participar junto com a gente. Amanda, o Epaminondas. A Sandra, parente lá de Doutor Maurício Cardoso, também estão ouvindo a gente. Dandara voltou, já estava no teste antes. Que legal. Jorge, nosso ex-presidente da congregação, agora membro do Conselho Fiscal. Legal que vocês estão aí com a gente também. Farroupilha, o Rafa está me dizendo, né? Legal, mora em Farroupilha agora. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente conversou no sábado passado, tá? Vocês vão ouvir barulho de cachorro latindo, vão ouvir barulho de gato miando, porque onde eu moro é em vila mesmo, e vila sempre tem cachorro latindo, sempre tem barulho de tudo, né? Eu tentei isolar o máximo possível o escritório aqui, mas provavelmente, como a captação do som é do notebook, você vai ouvir ruídos que normalmente não se ouviria na igreja, tá? Um trecho da mensagem, que eu lembro de ter falado para vocês, isso no culto de sábado, o tema era em Mateus, né? Se você quiser abrir sua Bíblia, aí em Mateus 26, nos versículos 14 até o 30, que é um trecho da Bíblia que conta sobre a traição de Judas, né? A traição que Judas teve com os seus discípulos e com Jesus, né? O entregou pelas 30 moedas de prata, preço que ele acabou nem usando, né? Ele acabou depois não querendo esse dinheiro, mas também ficou uma situação bem complexa e confusa, né? Hoje até foi compartilhado no perfil da nossa congregação um vídeo do pastor Alexandre Vieira, meu colega de turma, um grande pastor em conhecimento, não tanto em estatura, né? Ele não é tão alto, mas um vídeo muito interessante, foi uma pergunta que enviaram para ele, né? Sobre o que aconteceu com Judas, né? Afinal, o que foi que a Bíblia aparentemente parece ter uma contradição, mas como a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, ele tem uma resposta bem interessante no vídeo lá que você pode procurar depois nos nossos canais ou no YouTube por aí.
O tema, então, do sábado era sobre a traição de Judas e sobre a última ceia, né? A última ceia de Jesus, a primeira santa ceia cristã, essa que a gente agora está sedento por participar e ainda não consegue fazer isso por causa dessas limitações de isolamento social, né? Mas que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder participar de novo. Uma coisa que eu disse no sábado era assim, ó, Jesus, quando ele sabe da traição e ele sabe de tudo, quando está naquele momento especial com os discípulos, da última ceia, da Páscoa que ele vinha querendo celebrar, ele criou um ambiente de graça e de amor, mas não só para fazer de conta que não estava acontecendo nada, mas para confrontar os discípulos naquilo que eles estavam pensando, naquilo que eles estavam sentindo. E não foi só para confrontar o Judas Iscariotes, porque ele foi talvez o que sofreu o maior confronto, né, por essa traição em específico, mas Jesus confronta, de certa maneira, todos os discípulos, porque todos eles acabam naquela mesma noite abandonando Jesus, né? E a gente está nessa Semana Santa agora, lembrando desses fatos com um pouco mais de cuidado. Quando eles estão na mesa para uma festa de celebração da vitória que Deus concedeu ao seu povo, porque a Páscoa do Antigo Testamento, que Jesus foi celebrar, a Páscoa era, na verdade, a celebração da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Eles tinham as comidas que eles precisavam comer para celebrar aquela festa, né? E dentre tinha cordeiro, ervas amargas, vinho, pão sem fermento. Dentro desse contexto, Jesus pegou dois elementos, que foi o pão e o vinho, e deu um novo significado para aquilo. Ele diz, olha, isso agora é o meu corpo, isso é o meu sangue, que é dado, que é derramado em favor de vocês. E quando a gente celebra a ceia, na verdade, a gente está trazendo toda essa Páscoa para a vida da gente, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, no nosso lugar, a gente está recebendo quando a gente participa da ceia. Só que quando Jesus faz essa celebração da Páscoa com os discípulos, a última vez que ele come com os discípulos, parece que Jesus estraga o clima de festa. Porque ele diz, com todas as letras, assim, olha, em verdade eu digo para vocês que um de vocês vai me trair. Eu ainda brinquei na pregação, que diz que é como hoje em dia se a gente pegasse uma taça, né? A gente quer chamar a atenção do pessoal na mesa, pega uma taça, bate assim e diz, olha, eu tenho uma declaração forte para fazer para vocês. Um de vocês que está aqui comigo vai me trair. E na mesma hora começou o zum, 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 né? Ah, mas por acaso seria eu, Senhor? Por acaso seria eu, Senhor? Até tem piadas com isso, né? Até que Judas Iscariotes pergunta assim, por acaso seria eu, mestre? E nessas perguntas tem um detalhe bem importante que a gente normalmente passa batido e não se dá conta. E aqui eu queria trazer a primeira pergunta para reflexão hoje, para que você pense em casa, com os seus aí, com quem está perto, tá? Quem é Jesus para você? Quando Jesus pergunta, na verdade, quando os discípulos perguntam, sempre chamam Jesus de Senhor. Por acaso seria eu Senhor? Uma palavra grega para indicar o próprio Deus também. Aquele que é Senhor, aquele que é dono de tudo, né? E Judas diz, por acaso seria eu mestre? Por que essa diferença de Senhor e mestre, né? Senhor, apenas um. Quando você na relação do Novo Testamento de escravo e de senhor, né, o escravo pertence ao seu senhor. Ele não tem como ter dois senhores. Ele só pode servir a um senhor. Então, quando os discípulos pedem, seria eu senhor? Eles estão dizendo algo com essa pergunta. Quando Judas diz, por acaso seria eu mestre? Mestres não haviam apenas um. Mestres haviam aos montes em Jerusalém naquela época. Por isso a pergunta que eu queria fazer para vocês pensarem, e talvez nessa hora, se você tiver acompanhado por alguém em casa, pergunta aí um para o outro mesmo, né? Pense um pouquinho sobre quem é Jesus para você. Ele é mestre ou ele é Senhor? E será que tem diferença nisso? Será que tem diferença pensar se Jesus é mestre ou se é Senhor na vida da gente? Para a gente conversar um pouquinho, eu quero pedir ajuda de um casal muito querido nosso,
que eu acho que já apareceu aí a tela para vocês, é o Charles e a Jamiles. Eu estou com saudade deles porque a gente se encontrava todos os sábados, né? Eles ajudam bastante na música lá na congregação. E agora já faz uns quantos sábados que a gente não se vê, a gente não conversa mais tanto, né? Os dois são profissionais da saúde, os dois estão envolvidos diretamente estão na linha de frente dessas ações contra o coronavírus, né? Que eu lembro que a primeira vez que eu vi eles depois desse problema todo, eles dois já estavam com a cabeça cheia, não aguento mais ouvir falar de coronavírus. Imagina agora, depois de passado tanto tempo, né? Como é que vocês estão aí, Charles e Jamiles? Para todo mundo saber como é que vocês estão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estamos adaptando, né? Já o assusto inicial de quarentena, de mudança tão rápida de rotina aí. De máscaras. De máscaras e daí está se adaptando, assim, à medida do possível, vai decantando um pouco as informações, parece que veio uma enxurrada de coisas de uma vez só, e daí, geralmente, o profissional de saúde tem que se atualizar, tem muita leitura por fazer, então daí, tipo, sai protocolo de tudo que é lugar, informações... Um por dia. E daí, isso é muito dicotomia, tipo assim, qual o material da máscara correta, qual que não pode ser, esse remédio X é para usar, não é para usar. Então, nos primeiros dias foi bem conturbado, ainda é, mas, digamos assim, conforme tu vai entendendo com o que tu está lidando, tu consegue, de alguma maneira, pelo menos se preparar, tentar se preparar um pouquinho para lidar. Sim. O Charles teve suspeita, ficou fazendo a quarentena em casa, né? Até recebeu o diagnóstico aí e não se confirmou, não era, né? E aí colocou a Jamiles junto na suspeita também, né? Ferrou com a rotina de todo mundo. Mas que bom que não era nada demais, né? Era mais um resfriado mesmo, uma gripe, não sei se saiu resultado diferente ou testava só para o Covid-19. Ele testa para a questão, descarta ou não a presença do Covid, mas até então, pelo protocolo, né, todos os casos são suspeitos, porque as pessoas vão ter sintomas bem brandos, então igual tive que cumprir, a pessoa cumpre igual a quarentena, o protocolo dos mínimos 14 dias isolados. Sim. Trabalho. Mas me diz uma coisa, Charles e Jamiles, vocês acham que tem diferença pensar em Jesus como mestre ou como Senhor? Sim. Eu acho que sim. Sim. Vocês estão envergonhados igual eu na frente de uma câmera, né? A Jamiles fala bastante, eu estou aguardando que ela fale, mas eu acho que, na verdade, eu até, por causa das mídias sociais e tal, antes de sábado eu não tinha pensado tanto por esse lado, mas faz bastante sentido que foi, porque na verdade ali, tipo, a palavra, né, tipo, vamos todo mundo e ser que sejam meus discípulos, é uma coisa que está ligada também ao termo mestre, mas mestre é uma coisa dentro do Senhor, eu acho. Então, porque hoje em dia algumas traduções já trazem a palavra seguidores, tipo assim, em vez da palavra discípulo. Eu acho que tem diferença. Tem diferença até pela questão de rede social hoje. Hoje eu sigo o fulano no Twitter, no Instagram, mas eu não me relaciono com ele. E a palavra discípulo trazia essa questão, então, eu queria ser igual ao mestre. Então eu tinha já refletido nesse ponto de vista. Mas realmente, um mestre é né, na área da saúde, a gente teve grandes mestres na faculdade, professores que nos ensinaram, né? E o relacionamento com Jesus vai além só de alguém que nos transmite conhecimento, de alguém que nos nutre assim, naquele momento. É aquela questão que vai além da ideia temporal, né? É alguém sempre presente. Viu como é bom a gente poder ouvir outras cabeças pensando? Se vocês ficam ouvindo só o pastor falar aqui, eu tenho as minhas limitações, ainda estou tentando editar esse negócio ao vivo, né? Então, é muito interessante poder ver e ouvir como é que aquilo que a gente ouviu no sábado está reverberando na cabeça e no coração de outras pessoas que estão ouvindo a gente também, né? E Sim. O legal seria se a gente pudesse colocar todas essas pessoas que estão aí com a gente ao vivo para ouvir alguma coisa e poder conversar, e sempre uma cabeça abre ideias diferentes da outra, né? E Deus vai mostrando coisas diferentes para cada um também. Ele nos pega em situações diferentes da vida também, né? A segunda pergunta que eu queria propor para todo mundo pensar em casa é o seguinte, assim, ó, Judas
Judas, ele traiu Jesus, né? Judas Iscariotes. Não traiu só Jesus, traiu os amigos dele também. E aparentemente, pelo que a Bíblia conta, ele já vinha traindo há bastante tempo, porque o Evangelho de João diz que ele literalmente metia a mão no dinheiro da bolsa, ele cuidava da bolsa de dinheiro do grupo, ele era o tesoureiro do grupo e fazia mau uso, né? Roubava mesmo ali. Só que não foi só o Judas quem traiu, né? Os demais discípulos, de certa forma, a gente não diz que traiu, que a Bíblia não usa essa expressão, mas abandonaram a Jesus, de certa forma, deixaram ele para trás, traíram a confiança, né? Aí eu queria pensar com vocês e com todo mundo que está ouvindo e que ainda vai ouvir isso depois na versão gravada, como é que você tem tratado aqueles que te deixam na mão, né? Aqueles que fazem mal para ti, aqueles que te traem, que te abandonam. Como é que a gente tem lidado com essas situações? Porque hoje em dia a gente vive numa epidemia, antes do coronavírus, a epidemia que a gente chamou até nos cultos do ano passado, se não me engano, a gente fez alguma sériezinha pequena de mensagens sobre ideolatria, né? Que a gente chamou um pouco essa palavra de que as ideias ou as ideologias acabam se colocando acima das pessoas e às vezes até acima do próprio Deus, né? A gente briga muito pelas ideias e acaba ferindo, acaba machucando e às vezes as pessoas se sentem abandonadas, traídas nas suas ideias e começa a confundir tudo isso, né? Como é que vocês têm, isso é não só para o Charles e para a Jamiles, né? Mas para quem está em casa, pensa um pouco sobre isso, ou conversa com quem está em casa, né? Se não der tempo durante o vídeo, mas pelo menos no final a gente recupera essas perguntas para vocês lembrarem e tentarem colocar em prática o bate-papo mesmo. A ideia é a gente conversar, mas tentar aproveitar um pouco mais da mensagem de sábado, para não ser só ouvir e sair pelo outro, né? Mas ouvir, não deixar sair e ficar aqui dentro tentando entender e aproveitar essa mensagem melhor, tá? E a última pergunta que eu queria colocar para todos vocês é como a maneira de Jesus agir pode inspirar você nas suas atitudes. Ela está muito relacionada à pergunta anterior, né? Como é que você tem tratado aqueles que lhe fazem mal, aqueles que lhe abandonaram, que lhe traíram, e conectado a isso, como é que a maneira de Jesus agir pode inspirar a gente nas nossas atitudes. Não sei se Charles e Jamil tem algo para dizer. Não, eu ia comentar aqui, ligando uma outra, né? Porque acho que uma pergunta ela está relacionada com a outra. Como cristão, a gente tenta, a gente é pecador, né? E toda hora a gente se vê em situações que a gente acaba criando julgamento dos outros ou tentando sempre tentar sempre ter benefícios próprios, mas daí a gente se coloca que a gente, como cristão e pensando como a gente deve ser, né? Tentar refletir a imagem de Cristo, né? A gente tentar ser mais próximo do que ele, né? Sem imagem e semelhança. A gente toda hora, quando a gente toma uma atitude, né? Isso na vida diária a gente tenta, a gente reflete, pensa assim, que será que como cristão, né? Eu deveria estar agindo dessa forma, né? Como é que eu posso, qual é a melhor forma de eu conduzir uma situação, né? Que em vez de tentar tirar benefício próprio, e sim pensar no outro, né? Levar em consideração ainda mais neste momento que a gente está vendo quantas pessoas precisando de amor, né? Sentimentos e coisas que eram tão banais no dia a dia hoje fazem toda a diferença, né? O que é o contato, o convívio próximo, né? Então... Eu acho que tem um link também que é bem como hoje em dia, é bem confortável, assim, como é o mundo globalizado, assim, a gente meio que se sentindo numa posição de juiz, assim, a gente tem muitos assuntos que não nos competem, de proximidades, assim, mas a gente recebe como se prontamente a gente tivesse que tomar um lado, né? Nossa própria história de Judas, logo adiante nós vamos ver o Tomé, que é outro também que depois duvida, e também tem alguns personagens assim que são malhados, olha, o fulano duvidou, o fulano, né? Mas tipo assim, na verdade, tipo assim, né, a gente, né, muitas vezes pelo nosso próprio proceder também, né, tipo, acaba negando, né, tipo assim, não, ou, né, tipo, não testemunha da melhor maneira, fica com vergonha, né, tipo, ou num grupo de amigos, às vezes não tem um comportamento, age de alguma maneira, fica, tipo assim, que se espera de alguém que, né, que conhece Cristo.
Então eu acho que às vezes tipo assim, quando é com os outros é muito cômodo essa posição, assim, de a gente apontar, fulano errou, né? E nas redes sociais toda hora a gente é jogada assim, na timeline aqui, alguma coisa, tipo assim, que a gente tem que se posicionar, né? E como cristão, assim, eu acho que a gente percebe que o mundo, assim, tipo, né, apesar de supostamente, né, tipo, ele tem quase como algumas coisas que ele tolera e pecados imperdoáveis. Pessoas assim que às vezes caem na internet e são literalmente massacrados. Assim, tipo, eu me lembro de uma menina que, tipo, há um ano atrás, tipo, foi um jogo de futebol, acho que uma câmera por acaso captou ela xingando um jogador lá, acho que era ofendendo, uma ofensa racista, assim. E foi uma câmera que captou e ela automaticamente ela caiu na mídia social, assim, ela tinha que se esconder, ela tinha que porque, tipo assim, o ser humano julga, o ser humano, né, tipo assim, enquanto em Cristo, né, tipo assim, tu encontra esse perdão, encontra esse tipo de amor, esse tipo de sensação que o mundo supostamente seria uma liberdade, mas na verdade, em situações assim, tu tá sozinho. Isso eu prefiro entender. Mas se enrolou do que ficou. Não, mas eu peguei, pelo menos eu consegui pegar o fio da meada. Eu acho que é muito bom a gente poder escutar isso que vocês estão pensando e ao longo das próximas terças-feiras eu quero ver se coloco mais gente para a gente ouvir, né? Não só um assim, mas hoje eu tinha conseguido passar o link para o Charles e para a Jamile se conectar, mas eu posso passar para mais pessoas que puderem entrar. É só com o celular, entra ao vivo aí com a gente mesmo, né? E só para lembrar, quem talvez chegou no meio do caminho aí na transmissão, a gente está conversando hoje sobre Mateus 26, versículos 14 a 30, que foi o tema do culto, tá? A traição de Judas e o contexto da ceia. Eu particularmente acho muito interessante, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe até agora, até estudar esse texto para a mensagem de sábado, sobre como a traição está conectada tão intensamente com aquele contexto da ceia, né? Eu sabia que estava nesse contexto, mas eu não tinha pensado ainda que Jesus aproveitou aquele momento para tratar daquele assunto tão difícil, mas tão necessário e tão importante, num ambiente acolhedor, né? Um ambiente quando a gente senta na mesa é sinal de comunhão, é sinal de intimidade. A gente não costuma trazer para dentro de casa e colocar na nossa mesa qualquer pessoa, né? E ele traz para aquela intimidade com ele e não faz de conta que nada está acontecendo. Não, nós temos um problema aqui, a gente precisa conversar, mas a gente está conversando num ambiente amoroso e a minha intenção final é dar perdão para vocês. Não estou com a intenção aqui de condenar todo mundo e sair tascando-lhe o relho, né, em cima dos discípulos e do Judas, mas é fazer pensar sobre o que estão fazendo, sobre como estão fazendo, né, eu acho que Jesus nos ajuda muito a pensar em ambientes que a gente possa conversar sobre aquilo que a gente precisa conversar, às claras, mas sem grandes julgamentos, né? Não é tão fácil para a gente, porque a gente não é Deus, não é Jesus, a gente é bem pecador e costuma julgar, como o Charles falou, né? Mas a gente pode aprender maneiras de tratar dessas coisas que nos acontecem, que são ruins, e que podem ser conversadas, podem ser dialogadas, até para liberar perdão, para não ficar com mágoa no coração, para não ficar com ressentimento, né? Viu? A Dandara está dizendo que entendeu, Charles. E ela concorda, viu? Que legal. A Cirlei também, boa noite, Cirlei, né? Que bom que vocês estão ouvindo aí. Seguinte, gente, nós já estamos com quase 7h30, porque a gente começa a conversar e vai longe a coisa, né? Imagina se a gente tivesse condições de colocar todos aqui ao mesmo tempo, né? A gente não vai demorar muito mais do que 30 minutos, até porque depois o vídeo, se alguém quiser ver gravado, muito, muito comprido, ninguém vai parar para ouvir, né? A gente, pelo jeito, se manteve, pessoal, a gente não correu com ninguém, tem mais ou menos uns 30 aí que estão ouvindo a gente o tempo todo. Que bom que vocês ficaram aí, né? Eu vou dar um tchau para a Jamiles e para o Charles aqui na tela, tá? E liberar vocês ali para vocês não ficar com essa cara de quem está aparecendo na internet para todo mundo ver. Obrigado, tá, Charles e Jamiles. Outro dia a gente conversa mais, tá? Um abraço. E eu sigo daqui com vocês, lembrando que a nossa congregação, a gente trocou de sede, né? Trocou de espaço. Fomos forçados a fazer isso, não era algo planejado.
mas graças a Deus a coisa está andando bem, né? Amanhã deve começar algumas pequenas obras de reparo lá dentro da capela, um fundo de gesso que a gente quer fazer para ser a base de trás do altar, e também uma pequena parede para fechar melhor a cozinha lá. E, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar com o nosso espaço bem aconchegante, né, para quando passar essas restrições todas, a gente poder se encontrar de novo no novo lugar. Agora é na mesma rua, na RST 287, a que a gente chama de faixa nova de Camobi aqui, e em vez do número 8, nem me lembro mais qual é que era o número antigo, deletei da cabeça, mas agora o número é 9700. O número é fácil porque é o prefixo do meu telefone. 9700 é o novo número da nossa capela lá, tá? Aqui a Nessia e o Gelson estão compartilhando as suas ideias, né? A Nessia dizendo para mim, mestre, da ideia de que se eu me esforçar, vou ficar igual. Verdade. Me igualar. E senhor, eu me coloco como submissa, na dependência. Boa, Nessia e Gelson. Muito, muito interessante esse comentário também. É verdade. Eu concordo em todos os sentidos aqui. Para relembrar as perguntas de hoje, tá? Se você chegou no meio ou ficou um pouco perdido com as perguntas para pensar, e é para você pensar em casa, com os que estão próximos de você, se não tiver ninguém perto, faz uma chamada de vídeo e diz, olha, assisti um bate-papo bíblico lá e tinha essas perguntas para a gente pensar. Me ajuda a pensar nelas. A primeira é, quem é Jesus para você? Se ele é mestre ou é senhor? E se tem diferença nisso? A segunda, como você tem tratado aqueles que lhe fizeram mal, né? Judas traiu Jesus, né? Os discípulos abandonaram. Como é que você tem tratado aqueles que lhe traem, que lhe abandonam? E a última, que está ligada à segunda, como a maneira de Jesus agir, como o jeito dele agir com os discípulos, com o próprio Judas, pode inspirar você nas suas atitudes. Talvez a primeira coisa é não explodir, né? A gente normalmente explode rapidinho quando acontece alguma coisa de ruim com a gente. Jesus não explodiu naquele momento. Ele foi com suavidade, com tranquilidade, mas não deixou de falar aquilo que era necessário ser dito, tá? A gente vai fazer uma oração logo na sequência. Se você tiver algum pedido especial que gostaria de colocar, que a gente orasse junto, pode compartilhar nos recados. E enquanto isso eu quero tentar, eu não sei, a captação de som não é das melhores pelo notebook, mas eu quero tentar lembrar uma das canções que a gente fazia unidamente no culto, na nossa congregação, na Bom Pastor, que tem um pouquinho, algumas frases muito interessantes para essa Semana Santa, para a gente pensar. A gente hoje já é terça-feira, né? Sexta a gente lembra a morte de Jesus e no domingo de Páscoa a ressurreição de Jesus. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que é meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor nobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A gente nunca vai saber o preço que foi pago lá na cruz, porque foi o sangue, a vida de Jesus. Isso é inconcebível para nós, mas é a verdade, porque a palavra diz que é. E a gente chega diante de Deus para dizer que Ele não é apenas um mestre, mas Ele é o Senhor, Ele é meu verdadeiro Deus, né? Bom, vamos fazer o nosso momento de oração, então. Só conferir se alguém mandou algum recadinho, se gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente. Aqui para mim, pelo menos, não entrou, talvez pode entrar um pouquinho atrasado, tá? Vocês me perdoem se eu não ler algum dos comentários de vocês. Eu quero que a gente possa se dirigir, então, a Deus em oração. Vamos nos colocar diante de Deus. Nosso bondoso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos muito por esse momento que tu nos deste de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para ouvir a tua voz, para conversar sobre a tua palavra, como ela tem tocado o coração de tantas pessoas, também o nosso. Amado Deus, nós te agradecemos por esse meio de comunicação, por a gente poder se encontrar nessa noite, sem estarmos perto, mas com o nosso coração, com o nosso pensamento muito próximos, alinhados contigo, através da fé em Jesus. Nosso Deus, também queremos te agradecer por tantas bênçãos que são concedidas a nós, e agradecemos por todas aquelas gratidões que estão no coração daqueles que falam contigo nesse momento, no silêncio da sua casa, com seus familiares, talvez sozinhos, ou até mesmo num quarto de hospital. Nós te louvamos por tantas bênçãos recebidas da tua mão, sem que nós as merecêssemos. E pedimos que continues nos cuidando, nos amparando, fortalecendo, especialmente a quem está trabalhando nesses dias mais difíceis. Dá paciência para aqueles que ficam em casa, que podem ficar em casa, porque a gente sabe que também essas rotinas diferentes mudam muito na nossa cabeça, geram estresse, geram ansiedade. Mas nós te pedimos que continues nos fortalecendo e nos dando a tua paz para nós enfrentarmos as adversidades que a vida nos traz. Nós nos colocamos todos nas tuas mãos, na certeza de que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, e o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para pagar o nosso pecado e o pecado do mundo inteiro. Nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado. E oramos todos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente vai se despedindo por aqui, então. Obrigado pela companhia de vocês hoje, né? E obrigado por alguém que for assistir depois esse vídeo gravado, pela paciência de escutar até o final também. Espero que tenha sido uma transmissão boa, sem muitos cortes hoje, né? E que essa ferramenta funcione para as próximas terças-feiras também a gente fazer assim. No sábado, como seria o nosso costume, tá? No sábado, às 8 horas, a gente vai ter o nosso culto de Páscoa, né? Ao vivo, online, desculpa.
A gente não está conseguindo fazer exatamente o culto ao vivo, né, com as ferramentas que a gente tem, nas multiplataformas que a gente precisa fazer para alcançar mais pessoas, né? Mas no sábado a gente vai ter o nosso culto de Páscoa às 8 horas, como estreia no Facebook, no YouTube e na página da congregação no luteranacamubi.com, tá bom? A gente se vê por aí. Se for possível, eu vou tentar entrar em contato com uns quantos ainda por telefone para a gente conversar. E, se Deus quiser, tenha uma boa semana, uma semana santa, abençoada. Procurem ler a Bíblia, estar em contato com a palavra de Deus. Se tiverem qualquer dúvida sobre as leituras que vocês vão fazendo, perguntem aos seus pastores. Se eles não responderem, pode perguntar para mim. Eu talvez não responda também. Não, brincadeira. A gente vai fazer um esforço para atender todo mundo nesses meios digitais que a gente está tendo agora, tá? Um abraço, obrigado. Obrigado pelos retornos de vocês, Dandara também. Jorge dizendo que estava muito bom. Valeu mesmo. Boa semana e até mais.